Está mais do que claro que a organização esconde abusadores dentro dos salões do reino. E hoje em dia, são tantos que se acumularam que, se for aberto esses documentos, a organização vai ter que fechar as portas, não vai ter jeito. Esse é o único motivo pelo qual eles levam esse assunto assim e pagam tantas multas. Você já se perguntou quanto que vale um segredo? No mundo das testemunhas de Jeová, existe um arquivo tão sensível que o corpo governante decidiu que vale a pena pagar $4.000 de multa por dia só para manter ele trancado. E olha, eu não estou falando de uma multa simbólica não, tá? Eu estou falando de um valor que somado ultrapassa a casa dos milhões. O dinheiro que sai diretamente das caixinhas de contribuição para os cofres dos tribunais na Califórnia. Mas a pergunta que ninguém no Salão do Reino te responde é: o que tem dentro dessas pastas que é tão perigoso a ponto de queimar milhões de dólares em multas? Então hoje nós vamos abrir os autos do processo Oswaldo Padrón contra a Sociedade Torre de Vigia. E a gente vai revelar a estratégia de guerra teocrática usada nos tribunais, a desculpa surreal de que levaria 27 anos para achar um documento e a manobra jurídica para esconder provas através da criação da CCJW. E o mais importante, eu vou te contar se eles ainda estão pagando esse valor e como que essa montanha de dinheiro está sendo usado para proteger a instituição em vez de proteger as pessoas. Então se prepara, porque o que você vai ver hoje é a prova documental que a organização tem um lado oculto, e esse lado oculto, ele custa muito caro. Tudo que a gente vai discutir hoje nasce de uma estratégia que a organização tentou gerenciar internamente por décadas. O caso envolve um homem chamado Gonzalo Campos, que esse documento que eu vou deixar aqui embaixo, o site oficial, o arquivo, vai ser com base nele que eu vou fazer todas as minhas documentações, tá bom? Então fique à vontade para consultar ele também. Ele está em inglês, eu prefiro deixar os originais, para que não surjam pessoas que falam que a gente está adulterando os documentos, que é IA e assim por diante. De acordo com os registros da Corte de Apelações da Califórnia, a Watchtower, a entidade jurídica das Testemunhas de Jeová, já tinha conhecimento de incidentes graves envolvendo Campos desde o início da década de 80. O processo detalha que em 82 houve uma conduta inaceitável contra um menor, e em 86 outra. Mas em vez de entregarem essas informações para as autoridades, a organização manteve Campos em posições de liderança e confiança. Olha só. Foi sobre essa sombra de segredo que Oswaldo Padrón, ainda criança, acabou se tornando a próxima pessoa afetada por esse ciclo. Quando Padrón finalmente levou a organização aos tribunais, os advogados dele pediram apenas uma coisa: o pedido de produção número 12. Esse pedido exigia que a Watchtower entregasse todos os relatórios enviados pelas congregações sobre as pessoas em cargos de liderança que tivessem histórico dessas condutas inapropriadas. E é aqui que o mistério começa. Se você é ou se você foi testemunha de Jeová, você sabe que a organização é extremamente metódica. Mas você já ouviu falar do envelope azul especial? O processo revela que, em 14 de março de 97, a Watchtower enviou uma carta circular para todos os corpos de anciãos dos Estados Unidos. A ordem era específica: relatem qualquer caso de conduta inaceitável contra menores ocorridos no passado. Mas haveria um detalhe: esse relatório ele não deveria ir para os arquivos normais da congregação. Ele deveria ser enviado para a sede em um envelope azul especial. A justiça americana disse: olha, nós sabemos que esses envelopes existem. Nós queremos ver o conteúdo deles para saber quem mais foi avisado sobre Gonzalo Campos. A resistência da organização ela foi imediata. Eles alegaram que esses envelopes eram documentos espirituais confidenciais. Eles tentaram usar a religião como um escudo para não mostrar as provas. Mas o tribunal não aceitou, ele não é bobo. O juiz Richard Strauss, ele foi enfático. Ele disse: a segurança da comunidade e a busca pela verdade em um crime supera qualquer privilégio administrativo religioso. Quando essa ordem judicial para entregar os documentos foi emitida, a Watchtower apresentou um argumento que entrou para a história do cinismo jurídico. Um representante da organização, que é Richard Ashe, ele afirmou sobre o juramento
que seria indevidamente oneroso cumprir essa ordem. Ele argumentou que existem mais de 14.400 congregações e levaria entre 20 e 27 anos de trabalho manual para localizar esses documentos. Mas pensa bem, a mesma organização que consegue contar cada hora que você gasta na pregação, cada folheto entregue, cada centavo doado no mundo inteiro, afirmou que não conseguiria achar uma carta sem trabalhar por quase 3 décadas. O tribunal, obviamente, não acreditou. O juiz notou que os registros já eram eletrônicos. Ele concluiu que a organização estava apenas tentando ganhar tempo e obstruir a justiça. Foi então que a paciência do tribunal acabou e a primeira multa pesada ela foi aplicada nesse momento. Aqui que entra um ponto que toda testemunha de Jeová ou não precisa entender. Você já se perguntou por que que a Watchtower ela criou uma outra associação, que é a CCJW, a Associação Cristãs das Testemunhas de Jeová? Nesse processo, a organização ela tentou um drible jurídico. Eles disseram ao juiz: Olha, veja bem, a Watchtower não tem esses documentos. Quem tem agora é a CCJW, que é uma entidade separada e criada em 2001. Nós não temos controle sobre o que eles fazem. E olha só que interessante, o tribunal ele chamou isso de gamesmanship, que significa agir de má fé ou usar truques para fingir a responsabilidade. Olha só o papel que a Testemunha de Jeová estava fazendo nesse julgamento. Os advogados eram os mesmos e as pastas estavam no mesmo lugar. O Tribunal de Apelação foi muito claro. Trocar o nome no papel timbrado não apaga a responsabilidade jurídica. A criação da CCJW foi vista pelo tribunal para esconder evidências e dificultar o acesso das vítimas à justiça. Então, nessa ocasião, é que eles já teriam que começar a pagar $2.000 por dia por eles terem feito isso. A organização ela tentou ser tão esperta juridicamente que acabou caindo na própria armadilha. Olha só, em um caso anterior, eles tinham dito que a justiça deveria aplicar multas diárias antes da punição severa. Quando o juiz do caso Padrão ele seguiu esse conselho e aplicou a multa de $4.000 por dia, a organização recorreu, dizendo que a multa era ilegal. O Tribunal de Apelação perdeu a paciência. Eles usaram o termo judicial estoppel, que significa que a Watchtower ela não podia mudar de opinião conforme conveniência. Ela tinha que se basear sempre no mesmo. Se antes eles disseram que a multa era o caminho certo, agora eles teriam que pagar. O texto de acórdão diz literalmente que os juízes eles ficaram perturbados com a hipocrisia da organização e em manter posições diametralmente opostas. Para quem viveu lá dentro, isso soa muito familiar, não é? É o mesmo termo que aceitava antes para não aceitar frações de sangue, mas depois aceita frações de sangue. É o mesmo termo que antes não aceitava o uso de barba se não tinha represálias, para aceitar agora as pessoas usam barbas. É o mesmo que antes as mulheres não podiam usar calças e agora podem usar calças. É a mesma coisa, eles estavam fazendo a mesma coisa que eles fazem para os membros, só que eles queriam aplicar essa mesma coisa para o júri. Mas é claro que o júri não caiu nessa lorota. E essa é a pergunta que muitos de vocês deixaram nos comentários dos vídeos anteriores. A organização ainda paga esse valor hoje? Para entender a resposta, a gente precisa entender como que esses processos eles terminam. No caso específico do Oswaldo Padrão, a multa de $4.000 por dia foi acumulado por um longo período, enquanto a Watchtower se recusava a obedecer. Essas e muitas serviram como ferramentas de pressão. Eventualmente, após anos de batalha e milhões de dólares acumulados em penalidades, a organização costuma chegar a um acordo confidencial, que se chama settlement, para encerrar o caso antes que os arquivos sejam abertos ao público. Então olha só como que eles são espertos nisso. Portanto, a resposta curta é que eles não pagam $4.000 por dia eternamente para o mesmo processo, mas eles pagam até que o caso seja encerrado ou que eles consigam silenciar a questão com um acordo financeiro. Contudo, esse não é o único caso. Outros processos, como o caso Zalkin em Montana, também viram sanções pesadas de valores diários. Isso que as pessoas não falam. A estratégia da organização parece ser clara.
Pagar multas milionárias é mais barato que o dano da abertura total desses arquivos causaria para a imagem dessa instituição em todo o mundo. Agora, eu te pergunto, sinceramente aqui, se eles não têm nada a esconder, por que pagar milhões de dólares em multas para não mostrar os arquivos? O dinheiro das viúvas, dos aposentados, das jovens que abrem mão de carreiras para trabalhar para a torre está sendo usado em grande parte hoje em dia para financiar esse silêncio nos tribunais. Com tudo isso em mente agora, está mais do que claro que a organização esconde abusadores dentro dos salões do reino. E hoje em dia, são tantos que se acumularam que se for aberto esses documentos, a organização vai ter que fechar as portas, não vai ter jeito. Esse é o único motivo pelo qual eles levam esse assunto assim e paga tantas multas. Agora eu te pergunto, uma organização que esconde pessoas que cometem crimes dentro do salão do reino, com privilégios, é uma organização de Deus? Ou é uma instituição bilionária do ramo corporativo que protege apenas os próprios interesses? O Tribunal de Apelação da Califórnia, ele encerrou esse documento afirmando que a Watchtower abusou do processo de descoberta. Eles disseram que a organização ela mostrou pouco respeito pela autoridade do tribunal. Para nós, que conhecemos os bastidores, isso é uma confirmação do que sempre nós sentimos. A instituição se coloca acima das leis dos homens quando seus próprios segredos elas estão em jogo. Eles dizem que o dinheiro é para a obra do reino, mas os autos processos mostram que o dinheiro está sendo usado para sustentar uma resistência obstinada contra a transparência. Se a organização ela é realmente o povo mais limpo da Terra, para que tanto esforço? Tanta mentira jurídica, tantos milhões gastos para esconder o que está dentro do envelope azul. A verdade, ela não tem no tribunal. A verdade, ela não precisa de manobras corporativas. A verdade não custa $4.000 para ser mantida em segredo. E se esse vídeo ele te ajudou a entender melhor como que o dinheiro dos fiéis é gasto nos bastidores do sistema jurídico, então curta esse vídeo, compartilha com quem precisa, compartilha no grupo da congregação. Nós precisamos que mais pessoas entendam que a torre não é apenas uma religião, ela é uma corporação multibilionária protegendo os seus próprios interesses apenas. E muitas vezes interesses sombrios, ok? E se você gostou desse conteúdo, se você quer continuar aprendendo mais sobre essas hipocrisias da torre de vigia, então clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora e continua aí as suas investigações, tá bom? Eu te vejo lá.